Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petrucco. E eu sou a Ana Cariani. E o bate-papo de hoje é sobre erros e acertos e não estamos falando de política. Não vamos entrar nessa polêmica. Mas fica ligadinho que tem recado muito bom depois da musiquinha. Vamos lá, recadinhos, e está chegando o evento mais querido e solidário do Brasil, que é o Papo do Bem, nos dias 21 e 22 de novembro. Então você não pode perder, que é um evento que a gente vai falar de quase tudo, todas as áreas da fotografia, né? A gente vai falar de quase tudo aí pra você. A gente vai falar de moda, publicidade, fotografia documental, casamento, família e entre outras coisas que englobam esse evento, que vai ajudar a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, ou seja, mais uma ação solidária com os deficientes auditivos, em que o Papo de Fotógrafo vai apoiar. Todo o valor arrecadado vai destinado para a confederação, porque além de ajudar os deficientes auditivos, a gente vai ajudar o esporte, né? O esporte paralímpico, também podemos dizer assim, porque engloba-se essa deficiência. Então a gente ajuda e inclui as pessoas através da fotografia e do esporte. Então não deixe de participar. R$230 a inscrição, é baratinho, 2 dias com muito conteúdo para você melhorar a sua fotografia e também a sua vida. Então acessa lá papodefotografo.com.br/Papo do Bem 2018. Tem todas as informações do evento lá para você não perder. Coisa Combinado? linda, né? E tem sessão de autógrafos para quem tiver os livros dos palestrantes, né? É lógico. Vale a pena lembrar. Se tem, leva, se não tem, compra. É, exato. Aproveita a oportunidade, porque Érico Hiller estará lá para autografar o livro que ele acabou de lançar, e a Album, que é a nossa patrocinadora, também apoia este livro. E também o Márcio Scavone, grande retratista do Brasil, vai falar um pouquinho do seu livro lá. E quem quiser aproveitar e pegar o autógrafo no livro Copo de Luz, aproveite a oportunidade. Tira o pó dos livros da estante e vai lá autografá-lo, certo, Ana? Certo. E atenção, senhoras e senhores passageiros, preparem as malas e embarque nesse voo com a Digipix. Não está entendendo nada? Eu aviso. Para você aproveitar o verão e as férias de final de ano, a Digipix transformou o mês de novembro em uma viagem cheia de descontos para você aproveitar. Mas tem que ficar bem atento. Serão 3 conexões que a Digipix vai fazer e você não pode ficar para trás. Porque tem uma coisa chata, é perder conexão, né? Com certeza. Então, anota aí na sua agenda, no seu passaporte, que a primeira escala, que começa no dia 1º ao dia 10 de novembro, você tem 20% de desconto nas aquisições no site da Digipix. Olha que descontaço. E aí, se você perder essa primeira escala, que é do dia 1º ao dia 10, do dia 11 ao dia 20, você tem 15% de desconto. Perder a conexão ali, dá uma diminuidinha no desconto, mas ainda assim, para aqueles que pegarem só a terceira escala, que é no dia 21 a 30 de novembro, ainda ganha 10% de desconto. Então, anotou aí, não perca a oportunidade do dia 1º ao dia 10, hein? 20% de desconto. Aproveite essa viagem, aumente os seus lucros, fechem aqueles álbuns antes do Natal, que vai chover de álbum agora, porque todo mundo vai querer fechar antes do Natal para poder mostrar para a família, e aproveite para oferecer brindes exclusivos para os seus clientes. Então, corra lá e faça o seu check-in agora no site da digipixpro.com.br. Só vejo vantagens. Eu vou carimbar meu passaporte várias vezes. Meu sonho é encher um passaporte. Acho que assim eu consigo. Tá aí a oportunidade. Eu vou fazer umas 6 escalas, eu vou e volto. E a super plataforma Album nasceu para que os fotógrafos tenham mais tempo para fazer o que realmente amam, que é fotografar. Através do ProSite, você cria o seu site profissional em poucos minutos. Depois, você utiliza o Clickster CRM, que organiza todos os seus contatos, agenda e fluxo de trabalho, te lembrando automaticamente de tudo que precisa ser feito. É tipo uma mãe, né? Quase uma mãe. Já com o Proof, você envia fotos e álbuns para os seus clientes selecionarem, comentarem e aprovarem. E após saber quais fotos seu cliente quer que vá para o álbum impresso, você diagrama o álbum de forma simples e rápida, direto do navegador do seu computador, pelo Design Box. E para surpreender e fidelizar o seu cliente, o Album inova com a realidade aumentada. Suas fotos ganham vida se transformando em vídeos na tela do smartphone do cliente. E o melhor de tudo, você pode testar grátis o Proof ou o Clickster. Então, acesse agora albumPro.com
Então não perca todas essas oportunidades que o Papo de Fotógrafo oferece. E aí, já que a gente tá falando de erros e acertos, a gente convidou uma mineirinha super gente fina, muito querida, que vai falar um pouquinho da sua experiência com fotografia de newborn e fotografia de família, aonde ela acertou e aonde ela errou no começo da sua carreira. E vale um pouquinho para todas as áreas, porque não tem essa de fotografia de newborn não me interessa, mas tem muito conteúdo e coisas muito legais para o seu negócio que você tem que aproveitar a oportunidade e ouvir, aprender e aplicar. Então, ganhou desconto e agora você vai ganhar conhecimento. Posso dar spoiler? Pode. Meu pai trouxe queijo. Fica a dica. Já sabem de onde vem a nossa convidada. Então, depois da musiquinha, continue por aí. Bom, então para começar o bate-papo de hoje, aquele bate-papo que você vai escutar até o final, porque tem muita coisa legal, convidamos, eu posso dizer que é conterrânea ou meia conterrânea, porque eu tenho minha metade mineira, então esse eu posso usar como argumento. Chamamos a minha meia conterrânea, Mari Siqueira, que para quem não sabe, para quem acha que o nome completo dela é essa, na verdade é Mariana. Então fique registrado nesse programa que poucas pessoas sabiam e a partir de hoje você vai ficar sabendo. Mari, seja bem-vinda a este bate-papo muito legal e descontraído com a gente. E conta um pouquinho da sua história com fotografia, como é que você entrou nesse mercado, como é que apareceu este mundo à sua frente. Oi, pessoal, tudo bem? Rafa, Ana, delícia estar aqui com vocês. Meu semi-conterrâneo, só não acho que é 100% porque o sotaque é um pouquinho diferente. Tirando isso, a gente pode falar que é conterrâneo. Eu não consigo imaginar o Petroco falando com sotaque de mineiro. Pois é, depois eu vou ensinar um pouquinho pra ele. Bom, vou contar então um pouquinho como que foi, né? Como é que eu entrei, como é que eu comecei na fotografia. Eu comecei em 2013 na fotografia, oficialmente, vamos dizer assim, né? Foi meu primeiro contrato como fotógrafa e numa cara de pau enorme, porque foi um contrato de casamento, imagina, e eu não tinha nem câmera quando eu fechei esse contrato. Então, essa parte da história é muito engraçada, porque sabe aquela história de que a ignorância poupa a gente, o que a gente não conhece, a gente não sofre, sabe? Então, mais ou menos nessa linha que eu comecei. Uma pessoa cismou, ela já tinha visto algumas fotos minhas de vida, assim, de sobrinhos, de família, do meu filho, e não sei porquê, deve ser só para poder realmente assumir a fotografia como uma profissão, ela cismou que eu tinha que fotografar o casamento dela. Depois dela insistir bastante, eu falei, vamos encontrar, tomar um café e me mostra o que você quer. O que você imagina de uma fotografia de casamento, assim, pro seu casamento. E daí ela trouxe um álbum, que eu acho que era da irmã dela, não me lembro. E quando eu vi esse álbum, eu falei, você quer isso? Ela falou, eu falei, isso daqui eu faço. E aí ela falou, então tá, quanto que vai custar? Qual que é o preço? Falei, bom, posso te responder amanhã quanto que custa? E aí, eu não tinha máquina, câmera na época, não tinha nada. Eu tava indo para os Estados Unidos um mês depois dessa conversa, liguei para um amigo meu, fotógrafo aqui de BH, e de casamento, ele. Não tive coragem de falar que eu tinha um contrato de casamento fechado. É porque ele ia brigar com você, né? Com certeza, ele fala, tá louca. Tipo assim, surtou. E aí eu falei, eu queria comprar uma câmera bacana, tô começando a querer me dar uma aventurada, e o que você acha? Aí na época ele falou, compra uma T3i com a lente do kit, e tá bom. Eu falei, então tá. Eu entrei na internet, eu falei, um flash, me falou o flash, eu entrei na internet, na Amazon, comprei a câmera com a lente do kit, comprei os 2 cartões, uma bateria extra, né, um flash, beleza. Resultado, isso foi em outubro de 2012. Em dia 20 de abril de 2013, tava eu lá para poder fotografar o casamento da moça, né, sozinha e Deus, só eu, um casamento 1h da tarde, ao ar livre, com 120 convidados, e eu tava lá, de única fotógrafa. E achando ótimo, sem medo, bastante ansiosa, mas uma ansiedade daquelas boas, assim, de curtir, tava achando super bacana, e fiz as fotos. Na semana seguinte eu entreguei as fotos para ela, e por incrível que pareça, eu acho que as coisas quando tem que acontecer na vida da gente, elas acontecem independente do tamanho da programação que a gente faz, né? As fotos ficaram bem bacanas, e por ironia, né, pela falta de preparo, pelo desconhecimento e tudo, elas ficaram bem bacanas. Algumas, inclusive, eu acho bem bonitas até hoje. E a noiva amou. E eu ainda tive a cara de pau, montei um álbum pra ela. Foi o primeiro álbum que eu montei.
e mandei fazer, e eu gostei da experiência, achei uma experiência super gostosa, eu gostei da sensação de estar ali vivenciando um momento de uma família, de uma pessoa, num momento importante da vida dela, gostei do certo espaço, não vou falar status, mas do certo espaço que o fotógrafo tem, assim, enquanto ele está ali fotografando, e resolvi levar isso um pouquinho para frente. E daí eu comecei a pensar, a pesquisar, entender um pouquinho do que acontecia na fotografia, eu não sabia nada, e deslanchei de 2013 para frente já para essa área minha, que é uma área que eu trabalho hoje, e larguei o casamento para trás, mas eu comecei com o casamento. É importante que depois dessa mensagem eu comprei uma câmera e fui fotografar sem medo, tinha que vir aquele aviso que aparece em todas as tentativas de ensinar alguma coisa para as pessoas. Crianças, não façam isso em casa. Não sigam o exemplo. Ouvintes, não façam isso em casa. Não façam isso, porque eu tenho certeza, às vezes as pessoas perguntam assim, mas o que você atribui, né, o seu início? Eu falo assim, bom, é uma cara de pau profunda, enorme, há um desconhecimento, assim, dos riscos, eu não sabia o que podia acontecer. Imagina, gente, se desse tudo errado, a noiva não ia ter um casamento super bacana aqui em Belo Horizonte, com os melhores fornecedores que vocês puderem imaginar, e eu de fotógrafa. Então, assim, não façam isso. É realmente um risco muito grande que você tá correndo ali, né? Então é bem isso, Rafa. Uma coisa que é legal a gente comentar, e eu tenho visto isso nas redes sociais, é que muita gente acaba meio que entrando pro mercado da fotografia dessa forma, né? Tem umas fotos legais do dia a dia, um amigo pede pra pessoa fotografar, a pessoa gosta e acaba entrando nesse mercado. E recentemente, em algum grupo do WhatsApp, aconteceu a mesma história, né? Uma pessoa escrevendo no grupo que era a primeira vez que ela ia fotografar um casamento e ela queria algumas dicas pra não poder falhar durante o evento. E uma das dicas que a galera deu foi justamente assim, já que é o seu primeiro casamento, né, você ainda não fez, não tem experiência, contrate um segundo fotógrafo experiente, uma pessoa que ou já é fotógrafo faz tempo, ou é um segundo fotógrafo que tá acompanhando sempre a galera, pra essa pessoa garantir e te ensinar os macetes, né, porque você vai ter um trabalho pelo menos garantido, vai ganhar experiência e nos próximos você vai melhorando. E também fica uma dica pra galera, às vezes aparece a oportunidade de fotografar um casamento, eu sei que o bate-papo não, o tema de hoje não é esse, mas poderemos dizer que seria um acerto, já continuando a história. Sim. Você chamar uma pessoa que é experiente para ser o seu segundo fotógrafo, para te dar uma segurança, de uma certa forma, produto já numa mínima qualidade aí para poder atender o casal, e aí com a experiência você vai adquirindo e vai melhorando sua fotografia e ver realmente se é a área que você quer atuar, né? Sem dúvida. Uma outra coisa que eu assim, recomendaria também, e que depois que eu tive essa experiência, né, desse primeiro casamento, e eu comecei a fazer para as outras áreas, eu fui como assistente de fotógrafo de casamento. Então, eu fui como assistente de luz, até para poder ver assim, a postura, o deslocamento, sabe aquela coisa, onde o fotógrafo tá, como que ele trabalha isso, como que é a abordagem. Então, eu fui às cegas no começo, como a maioria das pessoas que entram no mercado de fotografia hoje, literalmente compra uma câmera e vai fotografar. Eu fiz isso. Depois que eu fiz a primeira vez, eu senti o risco que eu corri, graças a Deus eu consegui entregar para cliente, e eu senti a necessidade, a partir do momento que eu vi como funcionava, eu senti a necessidade de vivenciar isso. Como eu não ia cometer a mesma loucura duas vezes, porque eu tive sorte na primeira, eu podia ter um azar gigante na segunda, eu achei melhor começar a acompanhar, começar a vivenciar isso com outras pessoas que já estavam no mercado, né? Já trabalhavam com isso. E foi muito bacana, eu acompanhei, eu fiz mais 2 casamentos depois desse, casamentos assim, meus, que foram contratos meus. Eu levei para os outros 2 segundos fotógrafos, e eu levei um assistente de luz, então a equipe que era só eu, só uma, virou 3, né? 3 pessoas para pro segundo e pro terceiro casamento. E eu fui com muito mais medo do que eu fui nesse primeiro, justamente porque eu tinha noção do que podia acontecer. Em compensação, eu entreguei um trabalho muito melhor, óbvio, né? Então, eu recomendaria não só isso que o Rafa falou, né? Que você falou, Rafa, de ter essa segurança, de ter um segundo fotógrafo para garantir, mas da pessoa vivenciar isso um pouco antes, sem ter o peso da responsabilidade nas costas ali. Legal, é sempre importante essa experiência prévia, principalmente no tema que a gente acaba entrando hoje um pouquinho mais pra frente. Mas Mari, você tem uma outra formação, né? Você não tinha nada a ver com fotografia antes. Como é que é essa história aí? Bom, eu sou enfermeira, eu trabalhei 9 anos, quase 10 como enfermeira. Eu me formei na PUC aqui em BH e nesses anos todos eu atuei sempre com terapia intensiva, que é CTI, né?
Então, sempre com pacientes de terapia intensiva e, tirando os 2 primeiros anos, ou seja, dos 10, vamos arredondar, dos 10, 8 anos, eu trabalhei com terapia intensiva neonatal e pediátrica, que é a terapia intensiva, né? É o CTI de bebês prematuros ou recém-nascidos com alguma patologia mais grave e infantil, que são as crianças que precisam de CTI. Então, eu vivi esse mundo, assim, né, de terapia intensiva infantil e neonatal durante 8 anos da minha vida. E essa foi a minha formação que acabou me trazendo para essa área da fotografia. Quando eu larguei a enfermagem, o Francisco, meu filho, hoje ele tem 12 anos, mas o Francisco tinha 2 para 3 anos. Eu tive um período aí, eu brinco que é um período de incubação, que eu não tava nem lá nem cá, e eu tive um período que eu fui trabalhar como administradora, eu entrei para a FGV, fiz uma pós-graduação na FGV, na área de administração, porque a área de enfermagem nossa já tem uma pegada grande de administração. A gente mexe muito com a parte administrativa dentro do setor que a gente trabalha. Então eu fiz uma pós e minha família tem uma empresa aqui em Belo Horizonte, eu fui trabalhar na parte administrativa dessa empresa. E trabalhei lá por 5 anos. E, paralelo, como eu conseguia ter um tempo mais tranquilo, o trabalho no hospital é muito desgastante, te toma demais, a gente fica, né, esse esquema de plantão é muito desgastante, eu consegui começar a ter um tempo mais para poder fazer o que eu gostava, né, que era desde ficar com o Francisco, de ter um tempo para poder fazer as minhas coisas e para fotografar. Eu comecei oficialmente em 2013, mas vamos dizer assim, a fotografia me acompanha desde criança pequena. Meus pais sempre fotografaram muito. Meus pais, quando eu nasci, tinham um laboratório de revelação fotográfica dentro de casa. Nunca foram fotógrafos profissionais, mas sempre curtiram esse ambiente. Então, eu cresci muito com essa questão da fotografia ali do meu lado. Então, eu sempre gostei. E nesse momento que eu estava ali trabalhando como administradora, né, e estava com o Francisco, vivenciando bem essa coisa da maternidade e tudo, eu fui desenvolvendo isso. Então, a minha história com a fotografia é anterior, a minha história com as crianças é anterior ao início profissional, vamos dizer assim, no mercado fotográfico, mas essas 2 histórias prévias me trouxeram para onde eu tô hoje, sabe? Tipo, os 2 caminhos foram se cruzando lá na frente. Exatamente, de uma maneira muito inesperada. Assim, eu não imaginei que eu fosse cruzar, né? Que eu fosse encontrar isso lá na frente, que eu fosse juntar essas 2 coisas. E graças a Deus eu tinha esse background bacana, tanto da prática com a criança, quanto desse prazer e dessa importância que eu tinha, que eu colocava a fotografia dentro da minha vida, e eu acho que é por isso que eu consegui juntar as 2 coisas hoje e viver delas, vamos dizer assim. É legal porque, se pensar assim, você não tinha nenhuma na questão, você entrou na fotografia por causa do casamento, fez 3 casamentos, em algum momento, assim, o casamento você falou, não, isso não é pra mim, ou você fez e de repente conheceu a fotografia, como é que você descobriu a fotografia newborn que você quis entrar pra essa área, assim? O casamento, quando eu fiz o segundo casamento, o primeiro não, o primeiro eu tava anestesiada ali, que eu não sabia muita coisa, mas quando eu fiz o segundo casamento, eu já tinha esse segundo casamento e um terceiro fechados, contratados. Quando eu fiz o segundo casamento, eu tinha certeza que eu não queria mexer com o casamento. Eu fiquei super estressada no dia, eu já tinha imaginado mais ou menos o que eu queria, e aquela ansiedade de eu conseguir fazer da maneira que eu tinha imaginado. Eu não gostei da vibe que eu tive, assim, nesse segundo casamento. Como eu tinha um terceiro para fazer, eu fiz esse terceiro, e foi tipo assim, a conclusão. Eu falei, realmente isso não é o que eu quero fazer. Eu não tenho vontade de trabalhar com casamento. Mas, enquanto esse segundo e esse terceiro contratos chegavam, vamos dizer assim, chegava a data dos eventos, eu estudando, eu entendendo, conhecendo um pouco do mercado fotográfico aqui em Belo Horizonte, eu conheci, né, eu esbarrei na tal da fotografia newborn. E eu confesso que pra mim, acho que como muitas fotógrafas, é o clichê que eu vou falar aqui agora, mas pra mim a fotografia de bebê se resumia a Annie Guedes, né, aqueles cartões que a gente via na livraria e tudo mais. E eu fui vendo que tinha todo um trabalho muito além disso, existia um mercado muito além disso. E quando eu comecei a entender um pouco desse mercado, vamos dizer assim, nos 6 primeiros meses, entre abril, depois do casamento em abril, né, nesses 6 meses que se seguiram aí, até outubro mais ou menos, eu comecei a ver que muito da dificuldade que as pessoas tinham na fotografia newborn era a lida direta ali com o bebê, não necessariamente
a fotografia em si, a técnica fotográfica. Que isso a pessoa podia estudar e desenvolver, né? Aprender aquilo ali. Mas eu vi que as pessoas tinham uma dificuldade muito grande e largavam muito, às vezes, a fotografia newborn por conta da lida. De pegar, da manipulação da criança. E aí me deu aquele estalo, né? Eu falei, pô, eu literalmente estudei pra isso. Eu trabalhava, não era com um bebê saudável, no peso certo, firme já, fortinho, que nasceu perfeito. Eu trabalhava com um bebê de 1 quilo ou menos, que tinha toda uma manipulação adequada para ser feita. Eu entendo perfeitamente a questão da fisiologia, da anatomia do bebê. Eu trabalhei 8 anos com isso, então eu acho que isso é uma coisa que eu tenho facilidade. E aí resolvi entender um pouco mais disso, dar uma mergulhada nesse mundo. E foi quando eu descobri a fotografia newborn. É engraçado, eu não sei se é coincidência ou se é justamente pelas experiências anteriores, mas muitas pessoas que trabalham com humanas, né, principalmente quem trabalha na área de biologia, enfermagem, medicina, se relaciona muito com a fotografia newborn, né? Você acha que é coincidência ou é porque a bagagem já vem e acaba sendo mais fácil a adaptação? Eu acho que provavelmente, eu atribuo 2 coisas a isso, e realmente isso que você falou é verdade. Por exemplo, uma das referências que eu tive no início da minha carreira, é uma fotógrafa canadense, a Stephanie, ela é fisioterapeuta, ela trabalhou anos como fisioterapeuta, ou seja, mais ou menos a mesma estrada que eu tive, né? Tirando a Karen, que era bióloga, né? A Karen era bióloga, a Fê, que era de recursos humanos, eu acho, se não me engano, ou seja, tirando assim, né, algumas exceções, mas tem. É bem comum, é bem comum. É bem comum. Eu atribuo 2 coisas. Uma, de fato, é a facilidade. Que eu acho que a gente tem, sim, essa formação diferente. Não que eu acho que todo fotógrafo de newborn tem que ter uma formação na área de saúde. Óbvio que não é isso. Mas eu acho que todo fotógrafo que vai mexer com newborn tem que ter, a partir do momento que ele começa a mexer com newborn, um estudo aprofundado, sim, em relação à fisiologia, anatomia e todas as questões que vão rodear ali o bebê. Então eu atribuo a essa facilidade, ou seja, a gente já tem uma vantagem, mas eu atribuo também, gente, a uma questão que eu acho que eu vivenciei muito isso. Dentro da área da medicina, vamos chamar assim, a dedicação, o envolvimento, o desgaste, ele é muito grande, principalmente na minha área, vou falar especificamente da minha, que era terapia intensiva. Então, parece que a gente tem uma vida útil, sabe? E a gente gosta, eu gosto do bebê, eu gosto da lida com a criança, eu gosto de estar com a criança, eu gosto de mexer na criança, no bebezinho, mas eu já estava vencendo ali no hospital, eu estava muito cansada, plantão 12 horas dentro de um CTI te desgasta muito, e é uma forma que a gente tem de trabalhar com o mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo paciente, né, que agora ele virou cliente, mas de uma maneira, não na dor e na doença, mas na alegria e na saúde. Então esse paralelo para mim, a minha substituição foi exatamente essa, na alegria e na doença, na tristeza e na doença, que eu tava nesse mundo, e de repente eu comecei a trabalhar com a alegria e com a saúde. Bebês saudáveis, famílias super felizes de estarem ali sendo formadas, com o bebezinho chegando, a família crescendo. Então, pra mim, foi essa a substituição, sabe? Mais ou menos igual a galera de casamento, que na vez de ficar brigando em casa com a mulher, vai fotografar o casamento, que é um dia feliz. Exatamente. Mas ninguém conta, né? Que imagino eu que os fotógrafos falam assim: oh, meu Deus do céu, tomara que dure, né? Esse romance todo, essa energia do casamento. Só pra ilustrar a situação, quando eu vou fazer ensaio do casal durante o casamento, entre a cerimônia e a festa, eu uso justamente essa piada, né? Tipo, abraça ela, beija ela. Aí a hora que eles estão meio serião, eu falo, aproveita, porque é só hoje, porque depois é só manda lavar louça, manda lavar roupa. É isso aí. Exatamente. Então, mas assim, esse fato de você, por exemplo, se acontece de você for fotografar um bebê que tem, né, algum histórico de fragilidade, né, na saúde, eu acho que os pais também ficam mais tranquilos sabendo que você tem esse histórico e que, sei lá, se acontecer qualquer coisa durante a sessão, você sabe como lidar, né? Com certeza. Vocês dois, né, Nicolas e Helena, vocês vivenciaram a experiência de ter o bebê de vocês nos primeiros dias na mão. Tudo bem que era uma pessoa, assim, extremamente ultra mega power recomendada, mas assim, vocês colocaram os bebês na mão de uma outra pessoa. Eu deitei no sofá e dormi. Pois é, ou seja, uma relax. Mas pra uma pessoa, até porque vocês conheciam muito a Karen, eu acho que isso era uma vantagem. Vocês tinham essa segurança muito, muito grande com ela. Mas você, de repente, ter o seu bebê ali na mão de uma pessoa que você não conhece, né? Se você puder saber que, pelo menos, aquela pessoa tem uma formação e um conhecimento bacana e de qualquer coisa que possa acontecer, ela
ser mais proativa, vamos dizer assim, eu como mãe tenho certeza que isso para mim seria um diferencial. Por exemplo, vou ilustrar. Não vou contar as 3 situações não, mas vou contar uma delas. Eu tive dentro dos meus, eu tenho 5 anos, né, dentro da fotografia. Abril desse ano fizeram 5 anos. Desses 5 anos eu tive 3 situações que o bebê estava numa condição, vamos dizer assim, complicada, para não falar grave. A que eu vou contar para mim era uma condição grave e que por conta da minha formação eu consegui identificar isso com mais facilidade. A bebê, eu cheguei a poder fazer a sessão e toda hora que eu posicionava a bebê numa determinada pose, que é aquela que o bebê coloca as mãozinhas assim, o queixo em cima das mãozinhas e fica olhando de frente assim pra câmera, a bebê chorava. A bebê chorava e na hora que eu tirava da pose a bebê dormia. E eu comecei, ok, nem todos os bebês aceitam todas as poses, isso é normal. Mas eu achei estranho a maneira, o choro da criança, era um choro que era de dor. Era um choro que ele não era um choro de, tipo assim, você tá me incomodando, me deixa quieta. Era um choro estranho. E eu tentei 1 vez, 2 vezes, e sem falar nada com a mãe, porque é muito chato você chegar pra mãe, eu nem conhecia a cliente, estava conhecendo ela ali naquele momento, falar, olha, tem alguma coisa errada com a sua filha, ela tá sentindo dor, sem ter certeza de que era de fato. E aí eu coloquei a bebê no meu colo e comecei a fazer um exame físico na criança sem que a mãe percebesse, no sentido assim, a criança estava enroladinha no wrap, mas eu comecei a tocar nessa parte do ombrinho, da clavícula da criança, do bracinho, porque para mim tinha alguma coisa errada ali. E aí, na hora que eu toquei na clavícula da criança, a menina urrou. E eu virei pra mãe e falei, olha, sua filha tá com alguma coisa. Ela tá sentindo muita dor nessa região. E, pra minha surpresa, ou não, né, porque eu já tinha visto, a menina estava com a clavícula quebrada. Ai. E a mãe sabia, gente. A mãe sabia? Sabia. Então, por que eu gosto desse exemplo? Porque, olha, vamos ver todas as vertentes de uma situação dessa. A menina estava com a clavícula quebrada. A mãe sabia que ela estava com a clavícula quebrada. A mãe não me contou que ela estava com a clavícula quebrada. E me contratou para fazer uma sessão. Depois a mãe me falou, quando a mãe falou que sabia que ela estava com a clavícula quebrada, ela falou que não deixou de fazer a sessão newborn porque o pediatra falou para ela que uma clavícula quebrada no recém-nascido é vida normal. Foi a fala do pediatra. E aí eu virei para ela e falei assim, a sessão newborn não é vida normal. Então, né? Não é? A sessão newborn, ela é uma escolha que vocês fazem, que os pais fazem, e que foge da rotina normal da criança. Ela não oferece nenhum risco para a criança, mas ela não é parte da rotina normal do bebê. E o que você está fazendo, além de estar expondo a sua filha a uma dor, porque é vida normal, mas você põe o bebê em todas essas poses no berço? Você segura o bebê da maneira que eu seguro? Não. Então você está fazendo a sua filha sentir dor. E outra, você está me expondo, porque eu não te conheço. Eu falei dessa maneira, obviamente, de uma maneira educada, sem gerar qualquer tipo de briga, né? Mas eu falei com ela, eu me sinto exposta, por exemplo, na hora que eu saio, eu não te conheço, a gente não, né? Hoje em dia a gente não sabe como é que as pessoas são. Vai que eu saio ali na hora que eu termino a sessão e você vai pro médico e faz uma como é que fala? Uma ocorrência de que a fotógrafa que estava na sua casa quebrou a clavícula da sua criança. Isso, vocês concordam que isso era uma coisa que ela podia tranquilamente falar? Poderia já ter ido pra agir de má fé, né? Exatamente. E aí, eu falo o seguinte, a gravidade que isso seria, não só para minha carreira, mas para a fotografia newborn no país. Porque se uma fotógrafa, seja ela conhecida, iniciante, velha de casa, mega experiente ou não, quebra a clavícula de um bebê durante uma sessão newborn, isso com certeza estará em todos os meios de comunicação rapidamente e vai fazer com que os pais definitivamente não queiram fazer isso mais. Eu não ia querer, entendeu? Então, esse background que eu tive de formação como enfermeira e tudo, ele me permitiu entender até assim como que eu poderia tocar naquela criança para poder conseguir saber onde que ela estava sentindo dor. Uma palpação abdominal, entendeu? Uma palpação óssea, que foi o que acabou que eu fiz, e a criança chorou na hora que eu coloquei a mãozinha na clavícula. Então, eu acho que isso tem uma segurança muito grande para mim e para os pais, sem dúvida. Muitas pessoas provavelmente vão perguntar, falar assim, mas eu vou ter que agora estudar enfermagem ou medicina para poder fotografar newborn? Não. Existe a possibilidade, por exemplo, da sua assistente, né, ser uma enfermeira que possa te ajudar nisso. E isso é uma possibilidade. E outra, Rafa, hoje o mercado da fotografia newborn, ele é tão grande, tão conhecido, ele tem todos os recursos que uma pessoa que quer iniciar nesse mercado precisa ter
para ter acesso, né? A pessoa tem acesso a vários recursos, inclusive de uma formação um pouco mais aprofundada nessa questão fisiológica, anatômica e de saúde do bebê. Existem cursos para isso hoje no Brasil, né, eu sou diretora da associação, e a Gabi e a Camila, que são duas diretoras que estão lá comigo dentro da associação, ambas também enfermeiras, assim como eu. As duas têm um curso que elas viajam o Brasil inteiro falando justamente, especificamente para essa formação do fotógrafo. Então, não precisa de fato entrar na faculdade, não, mas precisa sim estudar. A fotografia newborn, ela tem, diferente de todas as outras áreas da fotografia, ela exige, pela proximidade e pelo nível de intimidade que você tem com o seu cliente, que é o bebê ali durante a sessão, ela exige alguma coisa a mais, sim. Essa alguma coisa a mais é justamente essa preparação, eu vou chamar de preparação médica, só para poder englobar tudo, entendeu? O fotógrafo precisa de ter esse embasamento, sim, para entrar nessa área. E todos os cuidados higiênicos, né? Sim, óbvio. Como vai ter dentro da casa, né? Eu não tenho estúdio. Eu fotografo na casa dos meus clientes aqui em Belo Horizonte. Então, o cuidado que os clientes têm na casa deles, com um bebê recém-nascido, é o cuidado que eu, durante a minha sessão, vou ter. Então, assim, eu brinco que não é nada obsessivo-compulsivo. Por favor, que bebê não é estéril. Ninguém tem que usar luva para mexer em bebê. Ninguém tem que usar máscara para mexer em bebê. Se você está gripada, você vai cancelar a sessão e não colocar uma máscara para fazer a sessão. Então, o bebê não é uma coisa estéril ali, que você não pode encostar. Mas os cuidados que a gente tem com a criança em casa são os mesmos cuidados que a gente vai ter durante uma sessão. Né? Tanto com os acessórios que a gente usa, quanto com a nossa, com a higiene das nossas mãos. Então, como eu posso dizer, esse meio, né? Esse ambiente todo para a fotografia newborn ser desenvolvida, ele requer, sim, uma preparação e um estudo prévio. E tudo isso é adquirido sempre com estudos. Exatamente. Isso mesmo. Conteúdo tem de sobra, principalmente aqui no Papo de Fotógrafo. Você acessa o site, digita newborn, vai aparecer várias entrevistas com muita informação. Aproveitando, é óbvio, né, que se a gente está falando da vida do neném, né, dessa relação praticamente médica durante o ensaio, essa relação entre vocês, fotógrafos, e os clientes, que são os nenéns, esse é o maior desafio da fotografia newborn? Ou existem outros desafios que vocês precisam também se preparar e encarar para que ele não seja ou desvalorizado ou não seja tão feito nas coxas, enfim, quais são os desafios que você encontra do seu ponto de vista dentro dessa fotografia, desse estilo de fotografia, né, dessa área da fotografia? Eu acho que o primeiro realmente é aprender esse contato, né? Aprender essa manipulação, essa lida com o bebê. Esse talvez seja o maior desafio. Quando eu dou workshop, eu dou poucos workshops, eu sou bem fotógrafa, no sentido assim, eu trabalho 100% praticamente do meu ano com meus clientes, fotografando, né? Mas esse ano eu dei 4 ou 5 turmas de workshop, e uma das coisas que as minhas alunas sempre trazem, uma grande maioria delas, é justamente esse medo de como pegar o bebê, e se o bebê chorar, né, o que fazer, como acalmar um bebê, como passar uma segurança para a mãe. Então, esse é um desafio que eu acho que todo mundo, quando começa a fotografar o newborn, eu acho que talvez esse seja o primeiro desafio. É você se sentir segura o suficiente para lidar com aquele bebê e para passar segurança para os pais. Então, talvez esse seja o primeiro desafio. Passado isso, e isso só vai passar depois de preparação, estudo e prática com segurança, né? Eu acho que vem sim a parte da técnica fotográfica, sabe? Eu não sei, acho que uma boa parte dos fotógrafos de newborn devem concordar comigo, a linha para um newborn bonito e passar para ser um newborn feio, ela é muito tênue, ela é muito pequena. Assim como a gente fala do chique pro brega, do over pro brega, sabe? Aquela coisa assim. Eu acho que essa linha dentro da fotografia newborn, ela é muito, muito fininha, assim, é muito tênue. E isso envolve toda essa questão da técnica fotográfica, como toda fotografia, né? A questão da iluminação, do domínio do seu equipamento, de enquadramento, de composição. Isso existe também na fotografia newborn e é uma parte fundamental para que ela seja uma fotografia bonita, para que ela seja uma fotografia
que passe uma imagem de conforto, de beleza, de tranquilidade, que é o que a gente tenta passar ali com a sessão newborn. Então, eu acho que esses são 2 desafios que a gente tem para conseguir se consolidar dentro do mercado newborn. Então, uma pessoa que está começando dentro do mercado newborn, se ela não evoluir, se ela aprender a lidar com o bebê, ok, domino tranquilamente, mas se ela não conseguir elevar o nível da fotografia dela na parte técnica, na parte estética, a partir do momento que ela já tem a parte de segurança e de manipulação ali da criança desenvolvidas, ela não vai conseguir se consolidar. Ela vai ser aquele fotógrafo que, sendo bem sincera, vai ser um fotógrafo que vai atrapalhar o mercado. É um fotógrafo que vai pegar o preço e vai jogar lá embaixo, porque vai conseguir cliente, como não tem um trabalho que é um trabalho bonito, um trabalho valorizado, um trabalho coeso e sólido, ela vai conseguir cliente se ela tiver um preço lá no chão. Porque sempre tem gente que paga, né? Independente da qualidade. A gente sabe disso. E aí você vai ter aquela velha história. Uma fotografia que exige um envolvimento, um investimento enormes de estudo, para formação técnica e, gente, para comprar o que a gente usa para fotografar o newborn, que são os famosos props. Então, é um investimento financeiro de tempo muito grande. Não pode ser uma fotografia barata. Ela não pode ser uma fotografia que ela vai ser comprada apenas pelo preço. Então, essas 2 coisas que eu falei, a preparação técnica fotográfica e a preparação médica, vamos dizer assim, a preparação da lida ali, da manipulação da criança, elas talvez sejam os 2 maiores desafios para quem está começando no mercado. E eu achando que o maior desafio era juntar dinheiro pra comprar props. Não, mas ninguém junta dinheiro pra comprar próprio, filho. Usa cartão de crédito. Mas daí você precisa juntar dinheiro pra pagar o cartão, né? Não, mas aí, filho, reza que lá na frente dá certo, entendeu? Isso aí. A galera chega nas feiras, vocês já viram, já cansaram de ver, né? O surto que é do mundo newborn dentro das feiras do prop. E muitas vezes as pessoas não pagaram um curso bacana, não tem segurança para poder fotografar o bebê. Mas o prop tá garantido. Mas o prop tá garantido, exatamente. Não só está garantido, como tem tem um modelo todas as cores. É igual sapato, gente, igual roupa. A pessoa gosta, vai lá e compra um de cada cor. Meu Deus. Não, a gente teve a experiência, né, de ter os nossos filhos fotografados. Sabe que a gente tá brincando aqui, mas um outro ponto a ser considerado é justamente a relação com os acessórios, né? Primeiro que precisam ser acessórios de qualidade, porque existe alguns que podem machucar o neném, né? E também o cuidado higiênico com esses acessórios, né? Para os usos posteriores a uma outra sessão. Então também é importante, apesar de você saber que custa caro, é preciso manter ele limpo, porque isso, de uma certa forma, faz toda a parte do planejamento e também da higiene de uma sessão, né? Exatamente. Os props, quando eu comecei, 5 anos atrás, a gente não tinha, aqui no Brasil não existia tanta gente que fazia prop, ou então as que não tinham um prop bonito, a gente não conseguia comprar um produto assim que a gente gostasse, que achasse bonito, numa cor bacana. Então, antigamente há 5 anos atrás, isso era uma fortuna, porque quando eu comprava fora, eu tenho uma cunhada que mora fora, eu comprava, mandava entregar, e era uma fortuna, e eu aprendi, por conta disso, a começar a trabalhar com pouco prop. Coisa que hoje as pessoas que começam não têm que passar por isso. Porque hoje em dia tem coisas maravilhosas, tem acho que 2 anos, pelo menos, que eu não compro nada fora, eu consigo achar coisas lindas aqui no Brasil, igual você falou, Rafa, de qualidade, adequadas para o uso com o bebê, do material que não vai incomodar ou vai causar qualquer tipo de alergia ao bebê, dos tamanhos adequados. Então, hoje, o mercado de prop no Brasil, ele é enorme e é lindo. Então, as pessoas têm acesso muito a isso. Mas toda vez que eu tô ou dando um curso ou palestrando, eu tento falar muito isso. Gente, não é por aí que começa. Não é comprando um prop. É o outro lado. Se você tiver um prop, né, uma manta, uma cestinha e meia dúzia de paninhos para enrolar, você já consegue fazer uma sessão. Você não precisa de ter. Em compensação, se você não souber como manipular o bebê com segurança, se você não entender como que um bebê funciona, vamos dizer assim, e se você não entender de, no mínimo, iluminação e composição fotográfica, você não adianta ter um armário de prop. Não é o prop que faz a foto. Então, é uma compulsão, sim, porque é muito gostoso e é muito fofo,
mas ele tá lá na terceira. Ele jamais entra lá nas primeiras colocações das necessidades de um fotógrafo newborn. Já que a gente falou do newborn, é óbvio que quando a gente fala de newborn, a gente sempre imagina que o fotógrafo de newborn faça só isso, né? Ele fique parado lá esperando o neném chegar, põe na cestinha, no sofazinho e tira a foto e despacha. Mas existe uma continuidade, principalmente se a gente pensar hoje em mercado, pensar em manter o lucro, enfim, pensar em negócios. Como é que foi o processo agora disso? Você desistiu do casamento, foi para newborn. Quando é que você entendeu que existiam algumas coisas além da fotografia do recém-nascido? Então, Rafa, isso para mim hoje é o meu principal goal, assim, né? O meu principal objetivo é justamente isso. Para começar, eu não gosto quando as pessoas chegam para mim e falam assim: Mari, você é fotógrafa de newborn. Não que eu não seja, mas eu falo, não, eu sou fotógrafa de família. E o newborn é uma das sessões que a gente faz dentro da fotografia de família. Então, toda vez que eu vou me apresentar, eu falo, eu sou Mari, fotógrafa de família. E hoje, dentro da minha fotografia de família, o que eu vou conversar aqui com vocês é sobre, por exemplo, newborn. Ou então é sobre o acompanhamento anual. Ou então é sobre uma sessão de família com crianças mais velhas. Então, eu tento não segmentar o mercado de família e o mercado de newborn, separar esses dois mercados. Eu tento unir sempre esses dois mercados, porque para mim, realmente, eles são uma coisa só. Eu comecei a entender isso quando eu percebi o seguinte: bom, eu fiz esse bebê aqui com 10 dias de vida, essa sessão dele. Não, você fez o bebê bem antes. Eu não fiz esse bebê. Assim, eu não fiz esse bebê, mas eu estou fazendo a sessão dele. Alguém fez ele lá 9 meses atrás. E agora? Aí o pai e a mãe vão sair aqui. Eu vou sair da casa do pai e da mãe e pronto, acabou? Pô, eu já fui na casa dos pais, eu já conheci, eu já ganhei confiança deles, eu já entendi mais ou menos ali a dinâmica dos dois, até porque como eu vou em casa, eu percebo muito isso, né? É diferente, assim, o estúdio é a casa do fotógrafo, a casa do cliente é a casa do cliente, então a coisa ali é bem como a vida é mesmo. Então eu consigo ver muito da personalidade da família, ou seja, eu já tive um trabalho grande de conhecer isso. Eu vou deixar esse cliente embora? Não, eu posso vender tanta coisa para esse cliente e eu vou vender. Eu quero continuar com esse cliente. Eu já andei metade do caminho aqui, eu já conquistei a confiança do cliente, eu já tenho o meu marketing, que sou eu mesma ali dentro da casa dele, me mostrando como eu sou e como eu trabalho. Eu não vou deixar esse cliente embora. Então, a partir disso, eu comecei a ter as opções que eu entendi também, que tinha essas opções no mercado, que é a questão do acompanhamento anual, que é quando a gente fotografa o bebê, né? Eu, no caso, de 3 em 3 meses, alguns lugares no Brasil, principalmente Norte e Nordeste, eles fotografam de mês a mês, todo mês eles fazem uma sessão da criança, e depois as crianças fazem 1 ano e elas continuam sendo crianças, continuam tendo coisas lindas e coisas importantes para serem registradas. E aí eu falei, não, eu não vou perder esse cliente. E hoje eu trabalho como fotógrafa de família aqui em Belo Horizonte, e o meu nome aqui em Belo Horizonte, ele é automaticamente associado à família, sendo que eu vou da gravidez, que começa ali a família, até a família ficar com as crianças querendo tirar foto, porque depois elas param de querer tirar foto, né? Você não consegue pegar uma criança de 8 anos e obrigá-la a fazer uma sessão, é muito difícil. A não ser que nasça um irmãozinho, que aí você ponha junto na sessão de newborn. Exatamente. Mas aí é o seguinte, na base da negociação e no máximo 1 ou 2 fotos. Então, assim, tem limites, né? A situação é meio negra, assim, depois, sabe? É muito difícil a gente achar uma criança mais velha, maiorzinha, que goste, que queira. Quando acha, é uma delícia. Mas, e aí eu falei, não, eu não vou deixar esse mercado desperdiçado, né? E hoje eu tenho meu nome associado, eu trabalho em iguais proporções, dentro de 1 ano eu faço esses levantamentos. Eu trabalho em iguais proporções, tanto como gestante, com a newborn, com acompanhamento anual, que aí entram bebês de várias idades, e com famílias ou eventos familiares, tipo um batizado e uma festa infantil. Eu consegui dessegmentar o mercado, vamos dizer assim, que eu trabalho, ou seja, eu não sou contratada apenas para uma coisa, eu consigo ter essa continuidade. Então, normalmente, os meus contratos costumam ser de 15 meses. Eu assino um contrato de 15 meses com o cliente, que eu faço da gestação, mais ou menos que eu começo ali com 7 meses e pouquinho a gente faz a sessão de gestante, e depois, ou seja, faltam 2 meses, 3 meses para o bebê nascer, e termino com 12 meses da criança. Então, são 15 meses de contrato. Isso, para o negócio, é fundamental a gente ter isso.
é fundamental não só para a saúde do negócio, como para a saúde do fotógrafo também. Você ter aquela coisa assim, certa, né? De você ter um trabalho a longo prazo. Isso é muito gostoso, de você trabalhar com essa certeza. Eu, particularmente, gosto muito. Só uma curiosidade, o seu maior volume de crianças newborn, qual que é o período do ano? Você tá querendo falar que é novembro, né? Você quer saber se eles estão feitos no carnaval? Ah, certeza. Não, porque isso no Rio de Janeiro, Salvador, Olinda, deve acontecer com uma frequência muito maior, né? Estamos só verificando se no centro do Brasil, assim, que não se rola. Olha, a minha amiga conseguiu a proeza de que ela faz aniversário dia 23 de novembro. A data prevista do parto do bebê dela é dia 22. Juntinho com ela. Mas ela conseguiu essa proeza. Ela fez, tipo, praticamente a mesma data que a mãe dela no carnaval também. Ô, Ana, o meu não foi no carnaval, não. O meu foi no Réveillon, sabe? No Réveillon, um pouco depois. O meu foi em janeiro, nas férias. A Helena também, foi um pouquinho mais pra frente aí. Francis foi nas férias, assim, que a gente fez, de janeiro. Mas eu também quase acertei, porque eu sou do dia 4 de outubro, o Francisco é do dia 9. Então ele podia nascer exatamente ali. A gente foi quase, meu marido, meu pai e minha mãe, a gente encomendou mais ou menos na mesma época. A minha mãe é do dia 27 de novembro, o André é do dia 21 de novembro. Tá ótimo, viu, gente? Vocês são todos de carnaval, então, praticamente. Todos. Tô cercada por eles. Porque os bebês de novembro e dezembro são bem bebês de carnaval. Eu fugi do total, né? Nicolas nasceu em março, gente. Você foi... O seu foi festa junina. Bebeu quentão e... Foi pré-veias. Eu acho que, pra falar bem a verdade, Rafa, pensando friamente agora, final de ano, agora, esse ano especificamente, tem um mundo de bebê pra nascer. Aí, ó, Novembro e dezembro, eu tô perdida, porque é um mundo de bebê. Eu tô achando que o carnaval esse ano foi bom aqui em Belo Horizonte. E foi mesmo, porque Belo Horizonte tá entrando pro roteiro de carnaval, gente. Belo Horizonte tá tendo um carnaval gigante agora. Aí, ó. Tá respondida a pergunta. E nessa sua análise sobre o equilíbrio que você tem hoje de fotografia de gestante, newborn, e você tem uma referência de quantos desse equilíbrio são de clientes que fazem tudo? Tipo, você fala alguns números em off pra gente, você falou, um tem 22 ensaios, outro tem 23, outro 25, mas todos esses que são números parecidos são de pessoas que deram continuidade ou tem só umas pessoas que são sazonais, assim, vem só pra aquele específico, é um volume maior, como é que é? Eu também fiz esse levantamento pra uma palestra que eu fui fazer e foi super legal, tô até vendo se eu acho ela aqui no computador. Eu fiz... Justamente falando dessa continuidade, o quanto ela me rendeu, assim, permanência de clientes. Que eu conquisto a família ali. Tipo, 60% dessas famílias, dos meus newborns, fecham o acompanhamento anual. Então, eu acho isso um número enorme. Dos 60% que fecham, ou seja, eu já economizei 60% de ter que procurar novos clientes, no meu entendimento, né? Assim, eu não vou ter que... Eu ganhei 60% de clientes ali com a mesma estratégia, vamos dizer assim, com aquele newborn bem feito, ou com a relação que eu tive com eles ali. E aí ainda tem um outro desmembramento disso. Desses 60% que eu vou fazer o acompanhamento, praticamente... 70% deles, para qualquer tipo de evento ou necessidade fotográfica, eles me chamam. Então, eu já fotografei de uma mesma família, não só o gestante, o newborn, o acompanhamento anual, o batizado e o aniversário da criança, a bodas de prata do casal vô e vó, o Natal da família na casa do vô, o irmão que mora fora, quando veio com os 3 filhos para poder passar férias aqui, me contratou para poder fazer uma sessão. Então, isso para mim é um fotógrafo de família. Isso para mim mostra como que essa entrada na família e você ter o que oferecer depois e não se limitar a beleza, acabou o newborn e não faço mais nada, como que isso faz o meu negócio render, não só de longevidade, mas financeiramente falando, né? Porque são contratos novos. Essa semana eu fiz um levantamento bacana para um mailing que eu estava preparando, e aí minha funcionária do escritório, eu tenho um escritório em Belo Horizonte, me falou assim, Mari, a título de curiosidade, esta pessoa me falou o nome da cliente, foi a cliente que mais fechou contrato com vocês. Antes de falar quantos contratos, eu vou falar. Ela tem 2 filhos, um que tem 3 aninhos, acabou de fazer 3 aninhos, e a outra que tem 1 ano e meio, faz 2, não sei quando, por agora. 1 ano e meio e 3 anos, os filhos. Ou seja, tem 3 anos e pouquinho, 3 anos e 2, 3 meses que ela é minha cliente. Nesses 3 anos, eu tenho 14 contratos fechados com ela. Eita. Então, uma cliente, foram 14 contratos. E aí você vai ver de que são os contratos. Um contrato de gestante,
e newborn, depois ela fechou primeiro isso, depois ela resolveu fazer o acompanhamento anual, aí ela resolveu fazer um contrato de batizado e um contrato de festa infantil. Depois ela fez o outro gestante, mas ela também fez um contrato de 2 anos do filhinho, porque quando ela estava grávida, ela quis registrar o filho com 2 anos, então tem uma sessão do filho de 2 anos. E aí ela fez o acompanhamento da segunda filhinha, e também fez o batizado e a festa de 1 ano da segunda filhinha. Mas aí eu também fotografei a festa de 3 anos do primeiro filho. Então, se você for ver, é uma rede conectada. E acabou, eles não têm que pensar. Quando eles falam assim, Mari, eu preciso de uma foto, sei lá, para colocar, para mandar da família para a escola. Elas me ligam e me pedem. E eu sou a fotógrafa da família, eu não vou deixar essa família para outra fotógrafa. Eu falo, não, eu faço. Se eu me limitar, eu sou fotógrafa de newborn, então eu sou fotógrafa de gestante, ou eu só sou fotógrafa de lifestyle. Eu perco muita coisa. Então, eu sou fotógrafa da área de família, ponto. Eu acho que é muito amplo isso. Em algum desses processos seus, do pessoal te chamar, hoje em dia, pelo menos para nós, fotógrafos, a fotografia documental tá crescendo muito, né, no nosso mercado. A gente ainda não tem noção de quantos clientes ainda têm noção desse tipo de fotografia, se sabem diferenciar uma da outra. Em algum desses processos, você já recebeu um pedido de fotografia documental? Você faria? Ou você acha que não cabe no seu estilo? Por quê? Bom, eu acho que isso está super em alta. Inclusive, esse debate, né, entre documental e lifestyle. E eu acho importantíssimo esse debate, um debate saudável, porque eu acho que elas não são concorrentes e uma não anula a outra. Eu acho que elas são complementares e elas têm as suas diferenças muito claras. Para mim, Mariana, eu acho que tem sim as diferenças bem claras. Eu nunca tive uma solicitação de fazer uma sessão, uma fotografia documental. As clientes, quando me procuram, elas já conhecem meu trabalho, ou pelo Instagram, ou por alguém que eu já fotografei, e elas querem aquilo que é o que eu mostro, que eu ofereço. Então, elas nunca me pediram o documental. Umas porque, de fato, não querem, mas uma grande parte porque, às vezes, não conhecem, porque o documental é uma coisa nova. Eu acho que, vou chutar, sei lá, vocês podem me ajudar nisso, de uns 3 anos pra cá, talvez 4, que a documental entrou, assim, com força no Brasil. Acho que por aí. Eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, então as pessoas, o cliente final, vamos dizer assim, não tem muita noção disso. A fotografia documental no Brasil hoje, eu vejo que ela é extremamente difundida no meio fotográfico. Todo fotógrafo, eu tenho uma sessão, um ensaio documental meu, eu tenho meu álbum de fotografia documental que a minha família fez. Eu fiz um documental da minha família. Começou pelos fotógrafos, por nós mesmos conhecermos o que é um documental e abrimos nossa casa, nosso dia a dia, de uma maneira extremamente sem intervenção para o fotógrafo estar ali dentro. Eu acho que agora as pessoas estão começando a entender, o cliente final ali, né, está começando a entender e estão escolhendo se querem ou não partir para esse lado. Eu consigo ver uma diferenças claras entre os dois e como elas são tão claras para mim, eu não vejo a concorrência ali entre as duas. Eu acho que uma pessoa que gosta do documental pode gostar do lifestyle e vice-versa. E a pessoa pode ter as duas coisas. E vão ser duas coisas completamente distintas. Então, se um cliente meu hoje me pedisse para que eu fizesse um documental para eles, eu provavelmente indicaria algum fotógrafo documental para fazer para eles. Eu não tenho perfil para fazer uma fotografia documental, por N motivos. E isso foi uma análise que eu fiz quando eu comecei a querer, como é que eu posso, consolidar mais o meu estilo, o meu meio de atuação, né? Eu não consigo ter um período criativo muito grande, ou seja, eu não consigo ficar ali 24 horas ligada no que está acontecendo. Eu preciso, assim, eu vou chutar que meu período criativo máximo gira em torno de 5 horas. Eu consigo me concentrar naquilo ali 5 horas e ponto. Então eu acho que depois disso eu provavelmente ia estar bem dispersa, eu já não ia conseguir enxergar da maneira que eu acho que um fotógrafo documental precisa de enxergar a cena e os acontecimentos. Outra coisa, eu não consigo não intervir. Quando eu estou fotografando uma família, eu preciso de intervir, eu converso com a família, ou seja, eu estou ali junto com a família no sentido de atividade, sabe? Então, eu não consigo ficar caladinha. E se eu vejo que, de repente, estou num lugar e se eu posicionar a família de uma determinada maneira, eu vou conseguir um resultado estético que vai me agradar mais, eu vou pedir para a família trocar de lugar. E isso não pode no documental, né? Isso é
vai contra... Dizem que não, não sei. Vai saber o que acontece. Mas isso vai contra a filosofia da fotografia documental. Então, assim, se tiver que seguir a regra ali perfeitamente adequada à sua atividade, eu não posso ser uma fotógrafa documental por isso, porque eu gosto de intervir, eu gosto de ter uma preparação prévia, assim, no que diz respeito ao que a pessoa vai usar na sessão, porque o resultado estético, a composição... A Mari chega lá, a pessoa tá acordando e ela fala, esse pijama não tá legal, vamos trocar? Exatamente. Esse edredom não combina com esse pijama, vamos pôr um roxo com amarelo. Exatamente. Olha, as pessoas querem trocar colcha de cama. Foi assim, né? Eu queria te contratar pra fazer aqui o documental. Primeiro eu preciso fazer umas perguntinhas. Qual a cor da sua roupa de cama? Primeiro eu preciso conhecer a paleta de cores do seu guarda-roupa. Né? Jogo de prato. Que cor que você usa? Qual é o tom da parede da sua sala? Qual a cor do seu carro, né? Porque dependendo da cor do carro, se o carro é vermelho, a gente não vai colocar uma roupa verde, entendeu? Porque não vai ficar bom. Não vai, entendeu? Exatamente. Ou seja, eu não consigo. Pra mim é um pouco difícil. Eu falo que essa situação, pra mim, talvez eu ficasse um pouco... Eu ia ter que me forçar demais a ficar na minha e eu não consigo, entendeu? Então, eu acho super bacana. Eu adoro as minhas fotos documentais da minha família. Pra mim, elas têm, sim, uma linguagem super bacana. Mas eu, profissionalmente falando, não consigo. Eu gosto da fotografia lifestyle, eu acho ela linda, eu gosto do resultado final dela, eu gosto de ter essa preparação. E aí vem uma outra coisa que eu falo muito também quando eu tô conversando sobre lifestyle, é que você tem que conhecer muito também o seu público, né? O perfil do seu cliente. As minhas clientes, os meus clientes, né, as minhas famílias e tudo, elas gostam também dessa preparação. Elas não querem se ver tão nua e cruamente. Elas querem aparecer de determinada maneira, elas têm uma preocupação estética se o cabelo tá arrumado, elas fazem uma maquiagem para parecer melhor na foto. Então, assim, eu não acho que o público que eu tenho aqui, o mercado que me compra aqui em Belo Horizonte, ele vai comprar, de repente, essa filosofia nua e crua da documental, sabe? Então, ok, funciona para mim, funciona para o mercado que eu tenho, funciona para minha personalidade. E se algum cliente meu pedir, eu vou ser extremamente incentivadora dele fazer, porque eu acho que é uma experiência super gostosa. E vou indicar alguém, as pessoas que eu acho que aqui no Brasil fazem, que são bacanas, eu vou indicar, falar, você vai procurar fulano, ciclano, beltrano. Mas eu acho que eu não me atrevo a fazer, não. Cada um no seu lugar, né? Cada um no seu lugar, exatamente. Bom, a gente falou sobre várias coisas, né? Sobre como você se encontrou, os caminhos que você tomou na fotografia. Eu queria fazer uma brincadeira aqui pra gente terminar o bate-papo. Eu falo um erro. Se você quiser explicar esse erro, como você pensa sobre ele, e aí você fala o que você acertou, o que fez pra mudar isso. Não precisa ser nada muito extenso, é só pra galera entender. Tipo, a vacina, caso R. A vacina. O erro foi esse, tal, uma injeçãozinha, conserta assim, tá bom? Tá. Primeiro erro, começar sem estudar. Eu acho um erro gigante. Tá? A gente alonga o caminho de uma certa forma e se arrisca demais, coloca muita coisa em jogo, vamos dizer assim, né? Por não ter preparação. E eu acho que ainda tem uma coisa pessoal, assim. A primeira experiência que você tem sem se preparar para aquilo ali através do estúdio pode ser muito frustrante. Traumática, então, né? Exatamente. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer o newborn, na hora que eu olhei as fotos, eu falei, eu não estou acreditando que é isso. Não tem nada a ver com o que eu vejo. Não tem nada a ver. Então, a primeira coisa é muito traumática. A primeira sensação que a gente tem é muito traumática, sabe? Então, assim, eu acho que tem que estudar, sim. Eu não acho que tem que ser... A gente tem que só estudar e não praticar ali em paralelo. Eu acho que tem que ser uma construção em conjunto, sabe? A gente não pode querer aprender na marra, mas... a gente também não pode só ficar na parte da teoria sem aplicar o que a gente está aprendendo ali na prática. Mas de maneira... parcial, vamos dizer assim, em passos seguros. É para isso que serve aquele meme. Eu pago a internet para isso, né? Tá aí disponível a informação. Paga a internet pra isso, gente. Hoje em dia tem tudo que você precisa. E se não tiver, porque existe, por exemplo, eu penso assim, no caso do newborn, que você precisa ter a prática com o neném, a internet, você paga a internet para descobrir quando tem os workshops para aprender a fazer isso. Exato. Tá aí uma coisa que eu não falei, mas só para complementar que você falou isso, a fotografia newborn, ela é fundamental, a pessoa, para começar a trabalhar com ela ter vivenciado a experiência de um workshop prático.
que é tão diferente, vocês dois devem ter percebido isso. Quando você vê uma sessão acontecendo, né, do que é, tipo, expectativa e realidade, é fundamental para um profissional. E quem ouviu o programa com a Lê Carnieri e a Fer Sanches tem um produtinho bacana para quem quer treinar poses. Fica a dica. Tem mesmo. Vamos lá, segundo erro, excesso de produção. Pronto, é o que a gente falou um pouquinho ali atrás. Fotógrafo de newborn acha que tem que ter um mundo de prop. Bom, para mim hoje é justamente o contrário. A minha linha de trabalho é uma linha mais clean, mais limpa, sem muita interferência, para que o bebê seja o foco. Então, quanto menos produção e mais bonita a composição, o enquadramento, a luz, eu acho que mais bonita é a foto. Então, esse excesso de produção, ele muitas vezes atrapalha o fotógrafo e prejudica muito o resultado final. Então, fotógrafo de newborn, não comprem, não gastem todo o pouco dinheiro que a gente começa quando a gente está fotografando, né? Quando a gente começa a fotografar, a gente não tem grana para poder investir em tudo que a gente quer. Não gastem com prop. Por favor, gastem com workshop, gastem com curso, gasta com um equipamento um pouquinho melhor, mas não gasta com prop, não. Eu acho que talvez uma coisa que deve, não sei, isso eu tô falando uma visão masculina de um mercado que eu não atuo, mas eu acho que elas ficam tão preocupadas com a estética, né, no sentido de ter cores diferentes, porque a mulher tem aquela do tipo, se ela usar o vestido em 2 casamentos, ela não pode, porque as pessoas vão reparar. E às vezes ela nem são casamentos de pessoas conhecidas, e assim... Exatamente. Casou na Não, mas África as duas fotos Austrália. vão estar no Facebook. Então. E aí acho que as fotógrafas ficam tão preocupadas em ter a divulgação sempre os mesmos props e acessórios, que aí elas querem comprar muito pra não parecer que tem o mesmo. Eu acho que é mais importante que as famílias tenham boas fotos e que pra elas sejam únicas do que as pessoas ficarem pensando que ela repetiu o acessório, né? Sem a menor dúvida, exatamente. Eu acho que o fotógrafo tem que pensar que uma pose bonita, sem nenhum acessório, é uma pose muito bonita. É uma foto muito bonita. É um bebê bem posicionado. Uma pose ou um bebê mal posicionado, de um jeito horroroso, com todos os acessórios, a foto é feia do mesmo jeito. Terceiro erro, então, nessa lista. Excesso de referência. Boa, esse erro. Quando a gente começa a fotografar, começa a entrar no mercado, hoje em dia, o número de mídias que a gente tem, o número de opções que a gente tem para poder buscar referências, Facebook, Instagram, Pinterest, Google, o que você quiser, a gente mergulha de uma maneira que você tem todos os tipos de fotografia na sua frente. Por exemplo, dentro do newborn, você tem N estilos fotográficos diferentes. Aí, você olha e você acha vários bonitos. Você fala, olha que bonito esse, olha, esse daqui é só preto e branco, tá lindo. Olha, esse daqui é uma luz mais dramática, tá lindo. Nossa, esse daqui é tão clarinho e colorido, também tá lindo. Aí você começa a ver o seguinte, que você não sabe o que você gosta. E você não vai conseguir encontrar o que é seu estilo. Você não vai conseguir entender o que de fato é aquilo que te toca, que te dá um maior prazer em fazer e que vai ser sua marca registrada. Porque você não consegue parar e pensar. Então eu brinco que isso foi um processo tão bacana que eu fiz, que foi, eu entrei para uma ostra. Eu uso a palavra ostra, até tem um amigo meu que é publicitário, falou que se um dia eu abrisse o estúdio tinha que chamar a ostra. Ele fala, eu entrei para a ostra e parei por um período de ficar vendo trabalhos de fotografia newborn. E eu comecei a ver o que eu gostava. E a Ana falou no começo que a gente podia falar de arquitetura, eu brinquei que eu gosto muito, porque nessa época eu comecei a seguir muita coisa de arquitetura, de decoração, para poder começar a entender a questão das paletas de cor, a questão da plasticidade das coisas, das decorações, dos estilos arquitetônicos e tudo, para entender o que eu gostava. E aí eu cheguei no que eu gostava, que hoje é a minha fotografia, que é uma fotografia mais com uma nitidez muito forte, no sentido assim, sem uma coisa bem menos romantiquinha, com cores que eu gosto, tipo cinza, que é a minha cor favorita, para poder fotografar o bebê. Então, eu uso muito cinza, uma fotografia que o bebê tá muito claro, no sentido assim, não tem tanta sombra no bebê, mas a fotografia, a foto é uma foto um pouco mais escura. Isso tudo, quando eu estava segura e eu comecei a adorar o resultado do meu trabalho, aí eu saí da ostra, mas eu já tinha conseguido entender. Ou seja, o excesso de referência, ele vai te deixar meio perdido, sabe? Meio que segue em tiroteio, assim, sem saber o que você gosta mais, o que você gosta menos. O famoso Frankenstein, né? Você quer pegar o olho de um, na orelha do outro.
você vai construir um Frankenstein, é um pedaço de outro, e no final você não vai ter uma identidade. E eu acho que para um fotógrafo ser consolidado no mercado, ele tem que ter uma identidade. O mercado, seja da sua cidade, seja, enfim, de onde você estiver, ele tem que conseguir olhar para sua foto e falar o seguinte: olha, essa foto é da Mari. Olha, essa foto é do fulano. Sem ter sua assinatura. Eu acho que isso é o legal. O quarto erro, na verdade, eu queria fazer uma observação depois que eu citasse o erro, tá? Bebês maiores. Observação. Antes de você dar a resposta. O meu primo teve um filho. O filho dele tem 4 meses e pesa 11 quilos. Pronto. Justifique a sua resposta. Nossa, 11 quilos com 4 meses. Meu Deus. Ele é muito grande, mas é um bebê muito grande. Então eu acho que talvez aqui a palavra seria bebês mais velhos. Porque bebês grandes. Boa, Rafa, corrigir isso. Você tem todas as razões a pensar assim: bebê acima de quantos quilos, né? Que não pode. Na verdade, esse é um erro que, na verdade, ele precisa de fato ser explicado pelo título. O bebê maior, quando a gente começa a fotografar newborn, a gente fala, é do 5º ao 12º dia de vida, do 5º ao 15º dia de vida. E aí, no começo eu perdia muito a sessão, porque eu falava, eu não vou ter agenda, eu não vou conseguir atender dentro de 12 dias, ou eu não vou conseguir atender porque o bebê já está com 14 dias, enfim, não vou fazer porque não se faz newborn com bebê maior e tudo mais, com bebê mais velhinho. E aí, qual que é o erro nisso? Na verdade, não é que você não faz um newborn com bebê maior, com bebê mais velho. A gente tem que entender, como fotógrafo de newborn, que, por exemplo, hoje eu faço newborn sim com bebê. Ontem mesmo eu fiz um newborn de um bebê com 18 dias. Que vamos considerar, entre aspas, dentro do padrão, é um bebê que já está passando um pouco da época. Um bebê que nasceu no tempo certo, com peso certo e tudo, ele já está passando ali da época. Esses bebês, eles vão nos dar outra sessão. Uma sessão não necessariamente com tantas variações de pose, ou tão peladinho, igual a gente costuma fazer, com um bebê de 6, 7 dias. É um bebê que vai te dar um outro tipo de fotografia. Vai te dar uma fotografia dele mais enroladinho, vai te dar uma fotografia, às vezes, com mais olho aberto. Então, o erro seria, talvez, dispensar bebês mais velhos, tá? Por não entender que, na verdade, você está deixando de ter um cliente que, por falta de conhecimento do que você tem que fazer para poder conseguir fotografar esse bebê um pouquinho passadinho, vamos dizer assim, um pouquinho mais velhinho. Então, esse é um erro que eu acho que as pessoas podem começar a pensar. Quando a fotografia começou, era muito rígido isso. Hoje em dia, eu não tenho esse rigor mais, eu não tenho essa restrição tão grande mais com a questão dos bebês mais velhinhos. Na verdade é mais assim, uma expectativa, né? Você não vai conseguir fazer o que você faria com uma criança de 5 dias ou 7 dias. Mas te gera outro tipo de sessão. Exato, exatamente. Ele ainda fez com 15 dias. E foi tranquila, não foi? Até demais. A Karen falou, nossa, se todas as nenês fossem assim. Ela tinha um problema que ela dormia muito, né? Ela gostava muito de dormir, então o Nicolas fez com 7, ele foi bem de boa também. Pois aí você vê, 2 bebês, um com 7, um com 15, se você for falar o seguinte, tá bom, a Helena tava no limite e o Nicolas tava no período ideal. Quantas vezes um bebê de 7 dias já deu muito mais trabalho que um bebê de 15? Certeza. Né? Então acho que a gente não pode ficar nesse rigor. Eu concordo que o período neonatal, por lei médica, vamos dizer assim, pela fisiologia, compreende os 28 primeiros dias de vida da criança, tá? Então, se a gente for levar ao pé da letra, até lá você pode fazer. 2 semanas atrás eu fiz uma duplinha de gêmeos com 39 dias de vida. Eles nasceram prematuros, eles estavam com 39 dias, mas funcionou super bem. Então, desprender um pouquinho disso. O quinto erro, e a gente já citou também, né, faz meio que parte do excesso de produção, são os props. Os props, ele entra como um erro em 2 momentos aqui para mim. Tanto no excesso de produção, ou seja, um excesso de prop numa sessão que para mim polui profundamente. E outro é usar os props errados. Entra um pouco na questão da segurança também. A gente tem hoje, né, todo um mercado que fornece o que a gente precisa de fato, ter, né, para poder fazer uma sessão com segurança, para que o bebê não tenha nenhum risco. Vamos dar um exemplo. A madeira que vai ter no prop é uma madeira que, lógico que o bebê não fica em contato direto com a madeira, mas é uma madeira que não vai ter não vai machucar o bebê, se por acaso encostar num pedacinho. Ou um prop muito pequeno, ou um prop instável com a base pequena, ou esteticamente falando, um prop muito grande, desproporcional ao tamanho da criança. Então isso tudo, esse erro do prop, ele vai desde
o fotógrafo não gastar dinheiro desnecessariamente ou gastar dinheiro com coisa errada, até o excesso de prop ou o prop errado serem prejudiciais para a sua sessão. Então, eu não acho que o prop ele tem que entrar como um acerto. O prop ele tem que entrar como um acréscimo de estilo, um acréscimo estético, com ponderação para uma produção, para uma sessão bem feita, sabe? E de maneira segura, de maneira adequada, de maneira sem errar na mão, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que vem em segundo momento. Você já está capacitado, você já aprendeu, você conhece o seu cliente, ou seja, você entende do seu bebê, né, do cliente, você consegue manipular esse bebê com segurança, você consegue fazer as poses que a gente usa dentro da fotografia newborn com segurança, que isso é o principal para uma sessão. Ok, então vamos para o outro passo. Agora vai lá na loja e pode gastar uma grana com o próprio, que você já está mais preparado. O sexto erro, que a gente também já comentou aqui no bate-papo, mas é legal dar mais uma dica para quem tá ouvindo: segmentação. Bom, eu acho isso extremamente errado. Eu sou capaz até de falar que eu acho extremamente errado segmentar o mercado como um todo. Eu sou da filosofia de que nós somos fotógrafos, tá? E eu me comporto como tal dentro do meu mercado. Por exemplo, semana passada, 2 semanas atrás, eu fiz uma sessão de fotos de um escritório de advocacia. Eu fotografei, fiz uma sequência de retratos de todos os advogados da empresa, e eles estão montando o site, e em vez de comprar fotos naqueles bancos de imagem, né, eles queriam as fotos deles no dia a dia. Então tem foto deles na biblioteca, tem fotos de 2 olhando um livro, discutindo alguma coisa, tem foto deles na copa, tomando um café. Então eles vão ilustrar o site deles com as fotos deles mesmos no ambiente. Onde que isso se enquadra? Em qual segmento que eu, Mariana, fotógrafa de família, ou eu, Mariana, fotógrafa de newborn, como é que eu vou me intitular se eu faço isso? Como fotógrafa. Acho que todos nós fotógrafos somos extremamente capazes de atuar na fotografia nas suas diversas áreas. Óbvio que a gente sabe, como fotógrafo, que a fotografia de produto tem as suas particularidades, a fotografia de moda tem suas particularidades, assim como a fotografia newborn que a gente está falando aqui tem as suas particularidades. Não só no momento da sessão, mas de equipamento, né? Isso tudo é lógico que varia. Mas eu não acho que a gente deve, né, segmentar o mercado. E, Rafa, Ana, eu acho que isso é uma coisa que o mercado já está entendendo muito claro. Por exemplo, vocês vão ser melhor do que eu para me falar isso. Vamos pegar um congresso grande de casamento que tem aqui no Brasil, todo ano. O Wedding Brasil. É o Wedding Brasil, ou seja, ele é um congresso de casamento, concorda? Sim. Beleza. Pelo nome, dizem que é. Ele começou com isso. O que o congresso, né, vamos dizer assim, o que o mercado já trouxe para esse congresso? Ele tem um núcleo de família ali dentro. Ele chama o Wedding Brasil, é um segmento, e que hoje em dia não existe ser só desse segmento. Não se vive mais exclusivamente de um determinado segmento. Você pode abrir. Quantos fotógrafos de casamento hoje, vários, inclusive amigos nossos, que se arriscam e se aventuram em outras áreas que são tão gostosas também. Tem o próprio Rafa, o Carelis, que a gente conversou no outro dia, fotógrafo de casamento, que está amando fazer parto. Então, eu acho isso sensacional. E se a gente tirar o Rafa mesmo falou isso outro dia de uma maneira muito inteligente. Muda, em vez de fazer fotógrafo de casamento, você vira o fotógrafo do casamento, o fotógrafo da família, o fotógrafo do batizado. E no final é todo mundo fotógrafo. Então, essa segmentação, ela não só limita o mercado, como limita o profissional. E eu acho que a nossa profissão não pode ser limitada. E mesmo porque você já tem todas as ferramentas em mãos, né? É a câmera, exato, ou o conhecimento da luz, ou só muda o que está sendo fotografado. Exato. Exatamente. E pense, em outro tipo de fotografia, você nem precisa se preocupar com o prop. Nem precisa. Olha só. Olha que interessante. Falando só porque eu tô comendo. Precisa do prop. Não precisa. É muito mais simples, né? Agora, olha que interessante falando isso. Amanhã, aproveitando que a gente tá falando isso hoje, amanhã eu tenho 3 eventos fotográficos, 3 momentos fotográficos. Amanhã, às 6h40, eu vou estar dentro de um hospital aqui em Belo Horizonte que eu vou fotografar um parto, uma cesárea programada para amanhã. Eu vou sair de lá e vou fotografar uma cliente em casa, uma gestante,
ela tá grávida da filhinha dela e nós vamos fazer uma sessão de gestante. E eu vou sair de lá, vou fotografar o batizado de uma criança que eu faço acompanhamento anual. Nossa, eu já tava pensando que era a história acontecendo ao contrário. O parto, a grávida e a concepção. Não. Eu tava nessa mesma linha. Ou já imaginando que ia ser. Falei, beleza, ela tá voltando, né? Não, olha, eu acho que esse estilo fotográfico eles ainda Poderia não ser um inventaram. casamento, vai. Poderia ser um casamento, vai. Que é à noite e tal. Poderia ser um casamento. Mas olha como vocês têm o pensamento sujo. Podia ser concepção, sei lá, uma pessoa que vai fazer a fertilização e aí você vai fazer tipo um documental da consulta, alguma coisa assim. Gente, vamos pensar lá, cabeça aberta. Sei. Entendi. É um lifestyle do óvulo. Aquela foto que tem de um cara que fez, né, em 1900 e sei lá quanto, que ele fez com o microscópio, que ele pôs a câmera pra fotografar como que se forma o bebê. A gente não sabe, mas se tá indo pra essa área, vai saber. Vai que, não é? O negócio hoje em dia é tudo tão documentado, né? Que às vezes os pais vão querer. Vamos inventar aí a fotografia intrauterina. Fotografia in vitro. É melhor parar por aqui, senão a gente vai começar a pensar muita besteira. Ai, Então vamos para o 7º e último erro para encerrar esse bate-papo com chave de ouro. Dar entrevista para o Papo de Fotógrafo. Eu não vi minha tarde passando. Um bate-papo delícia, leve, descontraído. E outra, com conteúdo, que eu acho que não pode ficar só brincando, que tem conteúdo. E gostoso de ouvir, e gostoso de falar, e gostoso de participar. Adorei. Muito bem. Então, Mari, queremos agradecer a sua presença aqui. Foi gostoso mesmo bater esse bate-papo. Faltou só um pãozinho de queijo com doce de leite. Mas a gente resolve isso em outras oportunidades. Você sabe que meu pai mandou uma mensagem, eu vou pra casa dele amanhã, e aí eu não me liguei que ele me mandou uma mensagem ontem e falou assim, eu tô em Minas, mas acho que até amanhã de noite eu tô de volta. Aí eu mandei uma mensagem assim agora, pelo amor de Deus, pai, você ainda está em Minas? Que, né, traz um queijo e um doce de leite pra mim. Por favor. Ó, quando eu for em São Paulo, eu vou pra São Paulo dia 7 agora. Eu falei que eu vou levar um kit de Minas, que toda vez que eu vou, todo mundo pede, Mari, traz um queijo, Mari, traz doce de leite. Mas você sabe que no meu aniversário, uma amiga minha de Minas veio, e aí ela levou pra mim, de presente, ela trouxe um queijo. Pois é, eu tô falando, toda vez que eu vou Melhor pra presente, cara. Não. Eu tenho uma família que eu acompanho em Brasília, que eu faço acompanhamento delas, eu fazia pequenininha, agora eu vou uma vez por ano fotografar eles lá. Todas as vezes que marca, ela fala assim, Mari, não, você vem, então a gente te pega no aeroporto, mas a gente só te pega no aeroporto se você trouxer um queijo e um doce de leite Viçosa. Que dia que você veio mesmo, É o Mari? Uber. Você tá precisando É o de uma Uber. carona? Eu falei, ok. Total. É o Uber de Minas Gerais. Ele não serve balinha nem água. É queijo, é pão de queijo com doce de leite. Mari, então passa os seus contatos, as suas redes sociais pra galera que ouviu esse bate-papo poder te acompanhar e conhecer ainda mais sobre o seu trabalho. Fácil. Bom, na verdade é muito fácil. Meu Instagram é Mari Siqueira Fotografia, tá? O meu site, com uma Casa de Ferreira Espeto de Pau, está em construção, porque eu não consegui organizar, então eu tô trocando agora tudo, tô fazendo meu site novo, mas é marisiqueira.com.br, agora a página tá parada. E meu e-mail, marisiqueira@outlook.com, qualquer contato, qualquer pergunta, ou pelo direct no Instagram, que eu tô o tempo inteiro no Instagram, ou por e-mail, tô super às ordens. Muito bem. Só pra gente terminar com chave de ouro, vamos falar aquela frase super conhecida que virou um bordão seu nas palestras. Fala pra gente, white balance. Vou falar, Rafa, você vai terminar com ela? Vou. Vai terminar, você vai falar, vai vir a música. Então vou falar, hein? Ô, gente, prestem bastante atenção do eye balance das suas fotos. Vai ter a música depois da minha risada. Tchau.